Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor em Neemias, no capítulo 9, o livro da restauração, do novo tempo na vida do povo. Neemias capítulo 9, a partir do versículo 1, a palavra do Senhor nos diz: no dia 24 deste 7º mês, os filhos de Israel se reuniram para um jejum. Vestiam pano de saco e traziam terra sobre a cabeça. Os da linhagem de Israel separaram-se de todos os estrangeiros, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor seu Deus durante uma quarta parte do dia, e durante outra quarta parte do dia fizeram confissão e adoraram ao Senhor seu Deus. Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani se puseram em pé no estrado dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor seu Deus. Os levitas, Jesua, Cadmiel, Bani, Asabneias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaías disseram: levantem-se e bendigam o Senhor seu Deus, de eternidade em eternidade. Então se disse: bendito seja o teu nome glorioso, que ultrapassa todo bendizer e louvor. Só tu és o Senhor, fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo que nela há, os mares e tudo que há neles. Tu conservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Tu és o Senhor, o Deus que escolheste Abraão e o tiraste de Ur dos caldeus e lhe puseste por nome Abraão. Achaste o seu coração fiel diante de ti, e com ele fizeste aliança para dares à descendência dele a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos girgazeus, e cumpriste as tuas promessas, porque és justo. Viste a aflição dos nossos pais no Egito, e ouviste o clamor deles junto ao mar vermelho. Fizeste sinais e maravilhas contra Faraó e seus servos, e contra todo o povo da sua terra, porque soubeste que os trataram com arrogância, e assim adquiriste a fama que tens até o dia de hoje. Dividiste o mar diante deles, de maneira que atravessaram em terra seca. Lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas impetuosa. Tu os guiaste durante o dia como uma coluna de fogo, e durante a noite com a coluna de fogo, durante o dia com a coluna de nuvem, e durante a noite com a coluna de fogo, para iluminar o caminho por onde deviam seguir. Desceste sobre o monte Sinai do céu, falaste com eles, e lhes deste juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. Tu lhes deste a conhecer o teu santo sábado, e lhe deste mandamentos, estatutos e lei por meio do teu servo Moisés. Quando estavam com fome, lhe deste pão dos céus, e quando estavam com sede, fizeste brotar água da rocha, e lhes disseste que entrassem para tomar posse da terra, que com juramento prometeste dar a eles. Porém, eles, os nossos pais, se tornaram arrogantes e teimosos, e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Recusaram ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas que fizeste no meio deles. Foram teimosos na sua rebelião. Escolheram um chefe com o propósito de voltarem para a sua servidão no Egito. Porém tu, ó Deus perdoador, bondoso e compassivo, tardio em irar-te e grande em bondade, tu não os abandonaste, nem mesmo quando fizeram para si um bezerro de metal fundido e disseram: este é o seu Deus que o tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias. Mas tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os abandonaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se afastou deles durante o dia para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo durante a noite para iluminar o caminho por onde deviam seguir. E lhes concedeste o teu bom espírito para os ensinar. Não lhes negaste o teu maná para poderem comer, e lhe deste água quando tiveram sedes. Durante 40 anos tu os sustentaste no deserto, e nada lhes faltou. As roupas que eles usavam não envelheceram, e os seus pés não ficaram inchados. Também lhes deste reinos e povos, cujas terras repartiste entre eles.
Assim conquistaram a terra de Saom, rei de Hesbom, e a terra de Og, rei de Bazã. Multiplicaste os seus filhos como as estrelas do céu e os trouxeste à terra que tinhas prometido aos seus pais, dizendo que nela deveriam entrar. Os filhos deles entraram e tomaram posse da terra. Subjugaste diante deles os moradores da terra, os cananeus, e os entregaste nas mãos dele, com os reis e os povos da terra, para fazerem com eles o que bem quisessem. Conquistaram cidades fortificadas e terra fértil, tomaram posse de casas cheias de todo tipo de coisas boas, cisternas cavadas, vinhas, olivais e árvores frutíferas em abundância. Comeram, se fartaram, engordaram e viveram em delícias pela tua grande bondade. Ainda assim, foram desobedientes e se revoltaram contra ti. Viraram as costas à tua lei e mataram os teus profetas que testemunhavam contra eles para os fazerem voltar a ti e cometerem grandes blasfêmias. Por isso tu os entregaste nas mãos dos seus inimigos que os oprimiram. Mas no tempo da sua angústia clamaram a ti, e dos céus tu os ouviste, e segundo a tua grande misericórdia lhes deste libertadores que os salvaram das mãos dos que os oprimiram. Porém, quando se viam em descanso, tornavam a fazer o mal diante de ti, e tu os abandonavas nas mãos dos seus inimigos, para que dominassem sobre eles. Mas quando se converteram e clamaram a ti, tu os ouviste do céu, e segundo a tua misericórdia, os livrastes muitas vezes. Testemunhaste contra eles, para que voltassem à tua lei, porém eles se mostraram arrogantes e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Pecaram contra os teus juízos, pelos quais aquele que os cumprir viverá. Em sua rebeldia, voltaram as costas, foram teimosos e não quiseram ouvir. No entanto, tu os aturaste durante muitos anos e testemunhaste contra eles pelo teu espírito por meio dos teus profetas. Porém, eles não quiseram ouvir e por isso os entregaste nas mãos dos povos de outras terras. Mas pela tua grande misericórdia, não acabaste com eles, nem os abandonaste, porque tu és Deus clemente e misericordioso. Agora, pois, ó Deus nosso, ó Deus grande, poderoso e temível, que guardas a aliança e a misericórdia, não menospreze toda a aflição que nos sobreveio a nós, os nossos reis, os nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e a todo o teu povo, desde os dias do rei da Síria até o dia de hoje. Tu foste justo em tudo o que nos aconteceu, pois agiste com fidelidade, enquanto nós procedemos mal. Os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes, os nossos pais não guardaram a tua lei, nem deram ouvidos aos mandamentos, aos testemunhos que lhes deste. Pois eles, o seu reino, na abundância de bens que lhe deste, na terra espaçosa e fértil que puseste diante deles, não te serviram, nem se converteram de suas obras más. Eis que hoje somos escravos, e até na terra que deste aos nossos pais, para comerem o seu fruto e o seu bem, eis que somos escravos nela. Seus abundantes produtos são para os reis que puseste sobre nós, por causa dos nossos pecados. Estes reis dominam sobre nós e sobre o nosso gado, como bem entendem. Nós estamos em grande angústia. Amém. Amém. É um longo texto. É um longo texto. 37 versículos que falam sobre a confissão, sobre essa prática da vida dos crentes, da vida do povo de Deus, tão necessária para que a nossa vida seja restaurada, para que a nossa caminhada como crentes, como povo de Deus, continue a avançar. A história e o registro bíblico relatam o início da obra que Deus, através de Neemias, iniciou ali, começou na vida do povo, quando começou restaurando as muralhas ali de Jerusalém. O povo voltou a se animar, o povo foi convocado posteriormente para realizar a festa dos tabernáculos, habitar naqueles dias ali em barracas bem rústicas, lembrando que são transitórios e passageiros neste mundo, mas também durante aquele tempo foi a eles dado a responsabilidade de ler a palavra do Senhor, e a lei de Deus era lida e explicada para aquele povo. E durante muitos dias isso aconteceu. E o primeiro versículo que nós lemos aqui é que no dia 24 deste 7º mês,
depois daquele tempo da festa dos tabernáculos, depois daquele tempo de consagração à leitura da palavra do Senhor, eis que o Senhor toca no coração do povo e começa a quebrantar o coração do povo, começa a aplicar quebrantamento no coração do povo, porque é isso que precisa acontecer em nossas vidas, quando nós abrimos e lemos a palavra de Deus. É preciso confessar? Sim. Todos nós, enquanto pecadores, enquanto carentes da graça, da misericórdia de Deus, alcançados por ela, já alcançados e salvos, mas ainda não vivendo na eternidade, nós ainda vivemos dias de luta, em que o pecado tenazmente nos assedia, e que nós precisamos dia após dia nos humilharmos na presença do Senhor e falar: Senhor, tem misericórdia de mim, sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Se dissermos que não temos pecado, diz a palavra do Senhor, nós estamos fazendo Deus de mentiroso. É o que está registrado em 1 João capítulo 1, versículo 10. Nós precisamos nos lembrar que o Senhor tem feito grandes maravilhas na vida do nosso povo. E quanto mais nós precisamos nos humilhar diante do Senhor e falar: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim alguma área, algum setor, alguma parte do meu pensamento, da minha história, dos meus hábitos, do meu coração, das minhas afeições, das minhas emoções, alguma coisa que não agrada ao Senhor, e o Espírito Santo visita o nosso coração. E quando cantamos no começo desse culto: há um doce Espírito aqui, eu sei que esse é o Espírito de Deus, nós enchemos o nosso coração de alegria e de confiança por saber que não estamos abandonados ao nosso próprio raciocínio, à nossa própria capacidade de sondar o nosso próprio coração, porque não somos capazes por nós mesmos, mas o Espírito Santo de Deus nos visita, nos revela o nosso pecado, e nos convida e desafia, e nos dá força para confessarmos, para, diante do Senhor, dizer: Senhor, eu preciso do Senhor. Eu quero ser mais usado por Ti. Eu quero que o Espírito Santo tenha mais espaço na minha vida. Eu quero ser mais do Espírito de Deus. Eu quero que o Senhor me use mais. Use a nossa igreja. E uma das práticas necessárias da vida do crente é a confissão ao Senhor, ao nosso irmão, aquele contra quem nós pecamos. A confissão é uma bênção e um privilégio dos crentes. E é por isso que, depois de terem lido a palavra do Senhor durante os dias da festa dos tabernáculos, o Senhor quebranta o coração daquele povo e o move nesse grande texto, que vai fazendo um histórico, uma revisão de tudo que eles passaram, e falando: a culpa foi nossa, Senhor. O Senhor nos deu todas as condições, o Senhor tem nos abençoado, mas mesmo assim nós queremos segurar de volta a nossa vida, assumir o controle daquilo que precisa ser do Senhor e não nosso. O que precisamos considerar em nossa confissão? A palavra do Senhor nos ensina, na leitura desse texto, na reflexão desse texto, nessa mensagem de hoje, o que nós precisamos considerar, o que precisamos atentar na leitura desse texto, para orientar a nossa vida, como crentes que confessam os seus pecados, que se quebrantam diante do Senhor, que, tendo consciência e convicção de que são pecadores, não olham com o outro com um olhar altivo, como se fôssemos melhor, não. Se estamos aqui, se fomos salvos, não é por causa do nosso mérito, da nossa capacidade, da nossa inteligência, mas por causa da graça, da misericórdia do nosso Deus. E se fomos alcançados por essa graça, não podemos olhar com olhar altivo e nos acharmos melhor do que os outros. Antes precisamos confessar os nossos pecados. A palavra do Senhor nos ajuda e nos ensina no versículo 1. Leia comigo novamente, por favor. O que precisamos considerar em nossa confissão: no dia 24 desse 7º mês, os filhos de Israel se reuniram para um jejum, vestiam um pano de saco e traziam terra sobre a cabeça. Os da linhagem de Israel separaram-se de todos os estrangeiros e puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades dos seus pais. Versículo 1 e versículo 2 trazem
importantes princípios do que precisamos considerar em nossa confissão. Em primeiro lugar, nós precisamos estar dispostos a confessar. É uma atitude de contrição que certamente vem de Deus, não vem da nossa natureza humana pecaminosa. Essa atitude é uma resposta à graça e ao alcance de Deus, à contrição. O povo, registra aqui a palavra do Senhor, ele teve 4 atitudes aqui. A primeira, o jejum. Eles deixaram o alimento e se consagraram ali ao Senhor, dizendo, olha, mais importante do que as coisas materiais, nós queremos buscar as coisas espirituais. A carne e o espírito, elas lutam contra si, a carne milita contra o espírito, e é o que diz a palavra de Deus. E o Senhor Jesus nos diz, ali quando tentado no deserto, não só de pão viverá o homem. E quando a gente se abstém de alimentos e fala, Senhor, eu quero me consagrar ao Senhor, eu quero que o Senhor sonde o meu coração, eu estou mostrando a Deus e ao meu próprio coração nessa atitude de contrição, dizendo, Senhor, eu estou disposto, eu quero ouvir, eu quero que o Teu Espírito Santo sonde, visite o meu coração. Se tem em mim algum caminho mau, alguma coisa em que eu tenho desagradado ao Senhor, Deus, eu quero enfraquecer a minha carne, que Teu Espírito tenha mais espaço e fortaleça a minha vida espiritual para que o Teu nome seja glorificado. Eles tiraram as suas roupas de festa, que estavam usando há pouco tempo também, por ocasião da festa dos tabernáculos, e usaram ali roupas feitas de pano de saco. Material grosseiro, material simples, dizendo, olha, a nossa roupa, a nossa vestimenta, a nossa vida, ela é passageira e transitória, e não podemos continuar vivendo a nossa própria vida do jeito que a gente vivia antes. A culpa de nós estarmos sofrendo é nossa e do nosso pecado. Essa roupa de pano de saco aponta para a gente, quando eles olhavam uns para os outros, vestidos de pano de saco, eles viam todos como carentes e necessitados da graça de Deus. Não havia roupas mais bonitas ou mais feias, mais elegantes ou mais simples, mas todos vestidos de pano de saco, dizendo, Senhor, tem misericórdia, miserável homem que sou. Eles jogaram sobre a cabeça terra, numa atitude dizendo, Senhor, tem misericórdia, eu sei que eu vim do pó e ao pó eu vou voltar, eu não sou nada. E meus irmãos, quando a gente vê uma criança brincando na areia e ela joga terra na cabeça, a gente acha engraçadinho, limpa, mas quando um adulto pega a terra e joga na cabeça, é no mínimo esquisito. E isso queria demonstrar ali humilhação diante do Senhor, falar, Senhor, tem misericórdia de nós, que o nosso coração seja uma boa terra, receber a tua semente, que vai germinar e dar frutos para a glória do Senhor. Jogar terra na cabeça era também uma atitude de humilhação diante de Deus. Era uma atitude que dizia, eu sei que eu sou pó, eu vim do pó e ao pó eu vou voltar. Senhor, me ajude a lembrar disso e estar disposto, aberto ao agir do Senhor nas minhas vidas. Em quarto lugar, nesse primeiro ponto, na disposição a confessar o pecado, eles se separaram dos estrangeiros. Não se trata de uma atitude etnocentrista, ou seja, uma atitude de caráter apenas nacionalista, porque o nosso povo é melhor do que os outros. Não se trata de uma questão política, geográfica, mas de uma questão teológica, de fé. Senhor, o Senhor nos deu a palavra, o Senhor se revelou a nós, e a gente tem sido tão influenciado pelos costumes desse mundo, de outros povos, e nós queremos nos separar, e nós queremos nos dedicar ao Senhor. Tem misericórdia das nossas vidas, e nesse movimento se separaram, porque o Senhor nos escolheu como uma nação santa, separada, povo de propriedade exclusiva do Senhor, não porque somos melhores, mas por causa da tua graça, e nós queremos nos consagrar, nos separar e nos entregar ao Senhor. É o que diz, é o que significa o separar-se dos estrangeiros. O povo demonstrou, depois daqueles dias de reflexão, que precisava se humilhar, precisava reconhecer a sua fraqueza, a sua incompetência. E na confissão, na grande confissão que nós lemos nesses tantos versículos do capítulo 9, nós vemos o povo repetidamente pecando, o Senhor tendo misericórdia, mas o povo de novo e de novo e de novo virando as costas, sendo teimoso, sendo arrogante, e aí eles jogam terra sobre a cabeça, vestem panos de saco, se humilham em jejum e falam, Senhor, tem misericórdia, nós somos fracos, nós não damos conta,
mas nos alcança com a tua graça e restaura a nossa vida. Os nossos muros, os nossos portões, eles foram restaurados, mas há uma restauração ainda mais profunda, significativa e essa sim eterna, a restauração da nossa alma. Senhor, tem misericórdia das nossas vidas. Nós precisamos ter o coração disposto a confessar. Quando Neemias, e o livro de Neemias ele tem esses ciclos, o que acontece no começo volta a acontecer no meio, repetindo e reforçando esses princípios da palavra do Senhor. Capítulo 1, versículo 4, quando Neemias ouviu ali, Neemias capítulo 1, versículo 4, a respeito da situação do povo, ele se dispôs a falar: Senhor, tem misericórdia. Ele se senta, ele chora, ele lamenta por muitos dias, ele fica jejuando diante de Deus, dizendo: Senhor, tem misericórdia. E antes dele pedir, ele confessa o pecado do povo, o pecado dele. Ele se dispõe, ele se abre. E é o Espírito Santo de Deus que faz isso na vida do crente. E é ele que incomoda o nosso coração e move cada um de nós a nos dispormos. Mas é preciso que a gente tenha um coração disposto e aberto a ouvir a voz de Deus e responder à voz do Senhor. A palavra do Senhor diz em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, e o Senhor tira a nossa surdez espiritual e nos permite que nós possamos escutar a voz dele e abrir a porta e nos dispormos para que ele entre, para que ele faça aquilo que ele precisa fazer, o que ele quer fazer em nossas vidas. O nosso coração precisa estar disposto a confessar o nosso pecado. Nosso coração está disposto? Ou será que a gente tem dado desculpa, justificativa, apontado a situação, as circunstâncias, as pessoas ao nosso redor como culpados daquilo que no final das contas fui eu que assinei o cheque, a culpa, a responsabilidade é minha. Precisamos ter um coração disposto. Salmo 32, versículo 1 diz, versículo 3, enquanto calei os meus pecados, enquanto eu não estava disposto, enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, por meus constantes gemidos todo dia. Mas quando eu confessei, quando o salmista confessa o seu pecado, está disposto a confessar, o coração dele é curado, restaurado, a bênção do Senhor vem sobre ele e ele reconhece o seu pecado. Provérbios, capítulo 28, versículo 13, diz: quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e abandona alcançará a misericórdia. É preciso estar disposto a abrir o coração e falar: Senhor, mostra o que está errado. Eu não quero mais dar desculpa, eu não quero mais me justificar, mas eu preciso da ajuda e da graça do Senhor. Provérbios também, capítulo 15, versículo 31, quem dá ouvidos à repreensão construtiva terá a sua morada no meio dos sábios. Quem rejeita a disciplina despreza a si mesmo. Mas o que aceita a repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor é instrução na sabedoria e a humildade precede a honra. O Senhor procura gente de coração humilde, de coração disposto. Gente que está disposto a jejuar, a se quebrantar, a vestir pano de saco, jogar terra sobre a sua cabeça e falar: Senhor, tem misericórdia. E eu tenho orado para que a gente encontre nesse lugar uma igreja humilde, quebrantada, disposta a ser tocada, mexida pelo Espírito Santo de Deus. É bem verdade que muitas vezes esse tratamento nos humilha, nos envergonha, nos entristece, mas é o tratamento de Deus, é a obra do Senhor nas nossas vidas para nos limpar, para nos purificar e santificar e nos usar como instrumentos nas mãos dele. Jesus é o nosso perfeito exemplo de humilhação na presença de Deus, e embora não tenha tido nenhum pecado, a palavra do Senhor nos diz em Filipenses, capítulo 3, capítulo 2, versículo 3, não façam nada por interesse pessoal, vaidade, mas por humildade, considerando cada um superior a si mesmo. Esse tem que ser o espírito, esse tem que ser o sentimento do nosso coração. Versículo 5, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus,
que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a seres humanos. Nós só nos dispomos a confessar quando nós admitimos, quando nós nos dispomos, quando nós reconhecemos que nós não somos bonzinhos mesmo, não somos dignos mesmo, não somos merecedores, quando a graça, a misericórdia do Senhor nos visita. O que nós precisamos considerar? Nós precisamos estar dispostos, nós precisamos nos dispor diante do Senhor e falar: Senhor, eis-me aqui. No ano de 2017, o ano que nós compramos lá em São Gabriel da Cachoeira, a igreja indígena comprou aquele terreno, que o pastor Silvério vendeu a canoa. Foi um ano muito especial, nós realizamos um grande congresso ali, com mais de 1.200 indígenas participando. Foi um tempo maravilhoso do Senhor, mas foi um tempo também de ser muito quebrantado por Deus, preocupado como é que a gente ia dar conta de alimentar aquelas pessoas, de realizar aquele congresso. E algumas noites eu acordava preocupado, falava: Senhor, tem misericórdia, não sou eu o dono desse congresso, não sou eu que vou alimentar essas pessoas, é o Senhor já alimentou gente no deserto, sem recurso nenhum, humanamente falando. E Deus foi trabalhando, e realizamos pela graça e misericórdia de Deus aquele congresso, e foi maravilhoso. E aí passou aquele mês ali, no meio do ano, no mês de julho, e depois eu e Marcele entramos num processo ali de adoção de uma adolescente, e acabou que ela decidiu ir embora, e foi um tempo difícil para a gente, mas Deus continuava, como sempre continua, no controle. E foi um ano muito difícil para a gente, 2017, mas um ano em que a gente viu muito a graça de Deus. No final do ano, estávamos de férias, visitando igrejas, prestando relatório. E desde o começo das férias, que é aquele momento do ano em que você dá uma relaxada, uma acalmada, eu senti um mal-estar, achava que era uma gastrite, uma queimação, e aí o coração batendo aqui na garganta, e aí as férias já estavam para acabar, e aí a minha abençoada sogra fala assim: André, será que você não está com algum problema no coração, não? Casa de ferreiro, espeto de pau, você é médico, mas você mesmo, você não, parece que não está conseguindo fazer o seu próprio diagnóstico. Não, que nada. A sogra fala com tanto amor, a gente não dá tanta atenção. Vai lá no cardiologista, marca a consulta, eu tenho alguém para te indicar. Aí eu fui lá, e aí quando ele mediu a pressão, estava bem alta. Eu falei: puxa vida, minha sogra tinha razão, e eu estava sofrendo as férias todas com esse aperto no peito, e não sabia por quê, porque até então eu não tinha me disposto a ser diagnosticado, não tinha aberto meu coração. Saí daquele consultório arrasado, abatido. Poxa, eu só tenho 38 anos de idade, hipertenso, eu não aceito isso. Mas saí ali tão entristecido. Mas a partir dali, coisas diferentes começaram a acontecer na minha vida, na minha saúde. Mas foi preciso, com a graça de Deus, que eu me dispusesse, que eu abrisse o meu coração para aquilo que foi alertado na minha vida pudesse ser dado atenção. Vai lá, se abre. Deixa alguém examinar você. Você é médico, mas você é médico para os outros, para você não. Eu fui lá, e Deus faz assim na nossa vida, quando a gente se dispõe. Quando a gente se humilha, a gente reconhece. Deus, tem misericórdia. E quem sabe, muitos de nós temos caminhado com enfermidades emocionais, espirituais, na nossa vida, porque a gente não tem se disposto a se quebrantar diante do nosso Deus. A palavra do Senhor nos diz, em Tiago capítulo 5, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Mas antes de confessar, antes de ser curado, a gente precisa se dispor. E Deus nos dá graça. Quando ligados à videira, quando nossa vida de fato está entregue nas mãos do nosso Salvador, mas também do nosso Senhor, aquele que ordena a nossa vida, nós temos a oportunidade, o Espírito Santo nos ajuda, opera nas nossas vidas esse milagre de nos dispormos
e abrir o nosso coração ao agir dele. O que nós precisamos considerar na nossa confissão? Em primeiro lugar, nós precisamos considerar que nós precisamos estar dispostos. Em segundo lugar, nós precisamos reconhecer a grandeza de Deus e que tudo começa em Deus. A palavra do Senhor diz ali no versículo 5, leiam comigo por gentileza: os levitas Jesua, Cadmiel, Bani, Asabneias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaías disseram: levantem-se e bendigam o Senhor seu Deus, de eternidade a eternidade. Então se disse: bendito seja o teu nome glorioso, que ultrapassa todo bem-dizer e louvor. Só tu és o Senhor, fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo que neles há, os mares e tudo que há neles. Tu conserva todos com vida e o exército dos céus te adora. Quando nós vamos confessar o nosso pecado, nós precisamos nos dispor e nós precisamos nos lembrar que nós confessamos o nosso pecado, em primeiro lugar, diante do Deus Todo-Poderoso, soberano, e que tudo começa nele. Quando os levitas dizem: bendigam o Senhor, de eternidade a eternidade, ele está dizendo: bendigam o Senhor em todo o tempo, porque ele, desde a eternidade, onde nem nossos pensamentos podem alcançar, o Senhor já é Deus. E até a eternidade, onde também os nossos pensamentos no infinito não podem alcançar, o Senhor continua sendo Deus. E ele nos chama ali a dizer: bendito seja o teu nome glorioso, que ultrapassa todo bem-dizer e louvor. Essa expressão ficou como um sino na minha cabeça a semana toda, quando comecei a preparar essa mensagem. O Deus que tem um nome glorioso e o nome que ultrapassa todo bem-dizer e louvor. Isso significa dizer que ainda que todos nós, que todos os seres humanos, toda a natureza, durante toda a história da existência das coisas materiais e espirituais, bendizesse o nome do Senhor, louvasse, adorasse o nome dele, ainda assim a glória, a majestade do Senhor é maior do que isso, é algo que de fato nem conseguimos considerar. É diante desse Deus, que a gente não dá nem conta de compreender a sua grandeza, que nós confessamos o nosso pecado. É diante dele. Ele é o princípio de todas as coisas, ele fez todas as coisas, e é diante dele, que é Senhor, que é o dono, que fez todas as coisas, é que nós confessamos o nosso pecado. Esse Deus santo, que conhece o nosso coração, que sabe da nossa história, que nos ama, que tem misericórdia de nós, e fala: meu filho, minha filha, eu sou o Deus de uma grandeza que não pode ser medida, que não pode ser compreendida. Quebrante-se, reconheça a sua situação diante de mim, e nós precisamos nos lembrar disso, dessa soberania absoluta do nosso Deus. O Deus que escolheu Abraão, o Deus que é justo, como lemos no versículo 8, o Deus que fez sinais e maravilhas no versículo 10, o Deus que guiou o povo durante o dia e durante a noite, o Deus que nos deu as leis, versículo 13, e os seus juízos para nos guiar, e que tem nos sustentado e tem nos abençoado, versículo 15, quando estavam com fome, e deste pão dos céus. É diante desse Deus que nós precisamos confessar os nossos pecados. Ele não nos abandonou à própria sorte, não fez a criação e falou: olha, se virem. Não, ele tem nos sustentado, tem nos guardado, tem nos guiado. É diante desse Deus que nós precisamos confessar o nosso pecado. Nós não precisamos pensar que o nosso pecado ofende em primeiro lugar a criação, a criatura, mas ofende ao Criador. E é isso que o Senhor Jesus nos mostra quando conta a parábola do filho pródigo. Lucas capítulo 15, versículo 18, quando aquele rapaz já tinha gastado todas as suas economias e se encontrava em uma situação de miséria, lembrou-se da casa do seu pai, e ele falou: eu vou me arrumar, vou voltar para o meu pai e vou lhe dizer: pai, eu pequei contra Deus e diante do Senhor. O nosso pecado é contra Deus. A gente ofende o nosso irmão, a gente traz uma palavra dura contra
as pessoas, a gente comete injustiça, mas o nosso pecado é em primeiro lugar contra Deus. E é diante dele que nós precisamos nos quebrantar. Romanos 11:36 diz que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. É contra o nosso Deus que nós pecamos, o nosso Deus amoroso, e nós precisamos corar de vergonha e falar: Senhor, tem misericórdia. O Senhor é soberano, o Senhor não precisa de nós. O Senhor nos criou, o Senhor nos atraiu para a sua presença, mas mesmo assim, nós temos pecado diante do Senhor. Temos ofendido a sua santidade. Senhor, tem misericórdia de nós. É diante desse Deus que a gente precisa se quebrantar. Entre os indígenas, no interior da Amazônia, há muitos mitos e há muitas crenças que eles creem de verdade como se fosse, e para eles, no pensamento, na cosmovisão deles, é verdade. Se você sai para uma pescaria no meio da noite e você pesca um peixe, e aí você prepara aquele peixe como seu lanche ali, como sua comida durante a noite, você não pode assar aquele peixe, é o que diz a cultura da região. Você precisa cozinhar aquele peixe, porque se você começa a assar aquele peixe e o fogo, ele pega no peixe, na carne daquele peixe, na pele, e aquele cheiro de queimado sobe e aquele cheiro se espalha pela floresta, há um grande temor que os espíritos da floresta venham fazer algum mal, que o trovão, que é considerado um deus, que o relâmpago venha e traga alguma doença, algum mal para eles. Há um grande medo de que as forças da natureza, elas venham se levantar, os espíritos da floresta venham trazer o mal para eles. Eles creem nisso de verdade. Mas nós olhamos para esse tipo de manifestação cultural e achamos esquisita. E até desprezamos. E falamos assim: não é possível que eles acreditem nisso. Eles acreditam. Eles acreditam de todo o coração. E nós, enquanto missionários, procuramos entender, mas também olhar para o nosso próprio coração, que muitas vezes nos importamos tanto em ofender as pessoas, em fazer o mal para as pessoas. Ficamos tristes quando decepcionamos alguém, quando trazemos desapontamento em algum relacionamento, mas parece que o nosso coração muitas vezes está amortecido com relação a presença do nosso Deus. E nós esquecemos que quando pecamos, estamos pecando não diante dos espíritos da floresta, não diante das pessoas que olham para a gente, que às vezes temos temor, mas diante do nosso Deus. E quando nós subimos aqui, eu falo: Senhor, quando um pregador sobe, a gente sobe com temor e tremor, porque eu falo: Senhor, eu preciso ser fiel ao Senhor na pregação da Tua palavra. Eu não posso temer mais as pessoas, a avaliação das pessoas, o olhar das pessoas que estão ouvindo essa mensagem do que o Senhor, porque eu preciso ser fiel ao Senhor. Eu falo: Senhor, tem misericórdia, miserável homem que sou, porque muitas vezes eu temo as pessoas e não ao Senhor. E nós precisamos lembrar: tem misericórdia de nós, Senhor. Precisamos nos humilhar diante do Senhor, que fez todas as coisas, e não diante da religião, do sistema, das ideologias, das pessoas. A nossa confissão precisa lembrar que é feita diante de Deus Todo-Poderoso, Senhor, Criador dos céus e da terra, que nos ama, que cuida de nós, que é santo, e que ofendemos a santidade dele quando nós pecamos. Terceiro e último lugar, o que nós precisamos considerar em nossa confissão. É preciso confessar o nosso pecado, lembrando e considerando que se estamos diante do Deus Criador, estamos diante também de um Deus justo e misericordioso. É um Deus justo. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem planta, ele também colhe. É o que diz a palavra do Senhor. Mas ele é também um Deus misericordioso. Isso é pontuado muitas e muitas vezes. Mas é preciso confessar o nosso pecado. E essa manhã é um convite, e não só um convite, mas um desafio do Senhor para cada um de nós. Uma intimação da palavra de Deus para cada um de nós, da qual não podemos fugir ou dar desculpas, mas precisamos falar: Senhor, eu quero confessar o meu pecado diante de Ti. Sonda o meu coração. O Senhor sabe das desculpas que eu tenho dado, das justificativas, dos motivos que eu tenho colocado ali, porque afinal eu sou muito jovem,
Afinal, eu sou muito velho. Afinal, eu sou muito pobre. Afinal, eu sou muito rico. Afinal, e a gente vai dando justificativas e o Senhor quer tão somente um coração quebrantado diante dele. Um coração que reconhece, a falha é minha, o erro é meu. Eu preciso confessar. Eu nem sempre consigo compreender todas as coisas, concordar com todas as coisas, mas eu preciso lembrar que quando eu peco, quando eu erro diante do Senhor, a responsabilidade é minha. Por isso eu preciso confessar. Eu preciso me quebrantar diante de Deus e falar: Senhor, tem misericórdia da minha vida. E assim o povo. Esse livro de Neemias, no capítulo 9, a partir do versículo 16, faz uma extensa lista de confissão de pecados. Versículo 16 diz: porém eles, nossos pais, se tornaram arrogantes e teimosos, e não deram ouvidos aos teus mandamentos, recusaram ouvir-te, e não se lembraram das tuas maravilhas. Fomos arrogantes e teimosos. Essa é muitas vezes a nossa realidade. É muitas vezes essa a nossa vida. Arrogantes. Aqueles que não rogam, aqueles que não querem pedir a Deus, que não querem considerar Deus, somos teimosos. Ouvimos a palavra do Senhor, ela toca o nosso coração, mas nós nos viramos de costas e falamos: Senhor, eu é que quero dominar a minha vida, eu que quero controlar. A minha capacidade, a minha inteligência, a minha saúde, é que são os dons da minha vida. E o Senhor nos convida a falar: meu filho, se quebranta diante de mim, nunca foi você. E tem momentos que Deus permite que cada um de nós passe por situações difíceis, doenças, enfermidades, escassez de alegria, de recursos, para a gente lembrar: Deus, não sou eu que estou no controle da minha vida, é o Senhor. É o Senhor. Final do versículo 17 diz: porém, tu, ó Deus, perdoador, bondoso e compassivo, tardio em irar-te e grande em bondade, tu não os abandonaste. O Senhor não nos abandonou. Nós precisamos confessar o nosso pecado diante do nosso Deus, sabendo que está diante de nós um Deus justo, mas também um Deus compassivo e misericordioso, que se agrada, que se alegra quando os seus filhos reconhecem o seu erro. Versículo 18: nem mesmo quando fizeram para si um bezerro de metal fundido, mais um pecado. Eles tiraram a santidade de Deus e quiseram mudar ela num bezerro de ouro fundido, e idolatrar aquela imagem em vez de adorar a Deus. Assim também é o nosso coração muitas vezes, quando a gente idolatra e produz na nossa terrível e adâmica fábrica de ídolos, que é o nosso coração, imagens de nós mesmos. Falam: eu é que mando na minha vida, eu é que controlo, as pessoas é que têm que mudar, não sou eu. Versículo 19: mas pela tua multidão de misericórdia não os abandonaste no deserto. O Senhor não te abandonou. Ele sabe que você é pecador, Ele conhece as tuas faltas, Ele quer que você confesse para ser curado, para ser restaurado. Versículo 26: ainda assim foram desobedientes e se revoltaram e viraram as costas para ti. Final do versículo 27: por isso tu os entregaste nas mãos dos teus inimigos que os oprimiram, mas no tempo da sua angústia clamaram a ti dos céus e tu os ouviste, segundo a tua grande misericórdia. Estamos diante de um Deus misericordioso, de um coração que está disposto a ouvir a nossa voz quebrantada diante dele. Versículo 28: porém, quando se viam em descanso, tornavam a fazer o mal diante de ti. Deus, tem misericórdia. Se tem uma oração que a igreja perseguida faz, é: Senhor, ajuda-nos a continuar sendo fiéis. E quando foram contactados os irmãos da igreja perseguida e falaram para eles: olha, nós queremos orar por vocês para que o Senhor tire a perseguição, para que vocês possam adorar livremente, eles falaram: por favor, não orem por isso, porque nós temos visto a igreja no mundo inteiro com tanta liberdade, com tantas possibilidades, com tantos recursos, se corromper. A perseguição, a luta, a dificuldade tem sido uma bênção para a nossa igreja, que tem se firmado e tem crescido apesar das lutas.
quando a gente se vê em descanso, quando está tudo bem, a gente corre o grande risco, tem a grande tentação de se afastar do nosso Deus. E nós precisamos corar de vergonha e falar: Senhor, tem misericórdia da minha vida. E assim segue até o versículo número 36, quando ele diz: e hoje somos escravos, e até na terra que deste aos nossos pais para comer o seu fruto e o seu bem, eis que somos escravos nela. Nosso pecado faz isso, até nas coisas boas que Deus nos deu, para a gente desfrutar. A gente acaba sendo escravo. A gente acaba sendo, em vez de usufruir e glorificar a Deus com aquilo, a gente acaba vivendo uma vida de miséria. Mas o Senhor nos convida a confessar o nosso pecado. Não é fácil, não é simples, não é por causa da nossa força, mas é necessário. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele, de Deus, um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Hoje o Senhor nos chama a nos quebrantarmos diante dele, a examinar o nosso próprio coração. O que você precisa confessar ao Senhor? Que prática você precisa abandonar? Que olhar altivo precisa ser quebrado por Deus? Que orgulho eu preciso, que área da minha vida eu tenho alimentado orgulho, que eu preciso falar: Senhor, tem misericórdia da minha vida? Que desculpas eu tenho dado? Salmo 32, versículo 2 diz: bem-aventurado aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há engano. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como o calor do verão. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. 1 Pedro 5,6, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Se confessarmos, Ele é fiel e justo. Confessem os pecados uns aos outros, para que sejam curados. Deus tem sarado essa igreja. Deus tem trazido bálsamo aos nossos corações, restaurado a leveza, a alegria. A obra do Senhor tem acontecido em nosso meio. Temos escutado e testemunhado do agir de Deus em nosso meio. Mas Ele quer ir além. Ele quer avançar. E quem sabe, ainda estamos doentes, ainda estamos com o coração dolorido, porque temos sido sensíveis demais. Porque qualquer crítica a gente fica desanimado, porque no final das contas a gente leva tudo para o pessoal. Quem sabe nós ainda temos abrigado no nosso coração esse orgulho, esse sentimento de achar que somos donos da nossa própria vida. Arrependam-se. Arrependam-se. Foi a pregação de Jesus. Arrependam-se. Foi a pregação de João Batista, dos apóstolos, e a pregação do Evangelho no dia de hoje. Que o Senhor nos dê graça para que a gente possa se arrepender. Falar como o povo disse no último versículo que nós lemos: Senhor, a culpa é nossa. E nós, por causa disso, estamos em grande angústia. O Senhor quer continuar restaurando. O Senhor quer curar. E não apenas curar, mas nos levar para um nível ainda maior de profundidade, de sermos usados por Ele, para a glória dEle, em nome de Jesus. Versículo 38, o último versículo do capítulo 9 diz: por causa de tudo isso, nós fazemos uma aliança fiel por escrito, e os nossos príncipes, os nossos levitas, os nossos sacerdotes puseram seu selo sobre ela. Nosso Deus é um Deus de graça e misericórdia. Nosso Deus é um Deus santo e justo. Nosso Deus é um Deus que nos alcançou com a boa mão dEle, que fez e propôs, por iniciativa dEle, começando nele a aliança. Ele quer que nós respondamos a Ele. Nessa manhã eu quero convidar você
a dispor o seu coração para o agir do Espírito Santo, nessa manhã e nos dias que tem vindo pela frente. Que você possa abrir o seu coração para aquilo que Deus já tem falado para você. Meu filho, minha filha, larga isso. Para de arrastar esse pecado. Para de ser para de ser amigo da sua crise. Para de sentir pena de você mesmo. Eu te amo. Eu já te salvei. Eu quero te restaurar e te levar para lugares ainda mais elevados, firmar os teus pés na rocha e deixar essa vida de escravidão, de pecado para trás. Quero convidar você nessa manhã a fechar os seus olhos e abaixar a sua cabeça. Examinar o seu coração. Confessar o seu pecado. Senhor Deus, louvado seja o teu nome. Obrigado pela tua palavra, que tem sido pregado durante tantos anos nessa igreja. O teu evangelho, que tem sido semeado nesse púlpito, Pai. Louvado seja o teu nome. Deus amado, nós queremos bendizer ao Senhor e reconhecer que o Senhor é santo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é justo, e nós somos pecadores e precisamos da tua graça, da tua visitação. Senhor, obrigado porque o Senhor tem cuidado desse povo, tem restaurado vidas, famílias, emoções, amizades. Senhor, e queremos pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós e que o Senhor nos ajude a entender que essa palavra é uma palavra do amor do Senhor para as nossas vidas, que nos quer mais perto de Ti, mais longe do pecado. Senhor, traz tristeza ao nosso coração ao encontrarmos o pecado na nossa vida, ao nos depararmos com aquilo que tem desagradado ao Senhor. Deus amado, se precisamos procurar nosso irmão, nossa irmã, nosso parente, para pedirmos perdão, para confessarmos o nosso pecado, que o Teu Espírito Santo possa agir em nosso meio com poder, com graça e sarar o nosso povo. Senhor, em nome de Jesus, que tenhamos corações firmes na presença do Senhor, santificados, limpos. Senhor, tem misericórdia. Aquilo que o Senhor tem trazido ao nosso pensamento, Senhor. Aquilo que o Senhor tem trazido à nossa memória, Deus. Tem misericórdia, Deus. Oh, Senhor, que a Tua igreja seja purificada. Que a Tua noiva seja encontrada santa e limpa, esperando, aguardando o noivo. Em nome de Jesus. Que em cada família haja perdão, haja confissão, haja restauração. Que em cada relacionamento de pai e filho, de irmãos, aqueles com quem nós não falamos há muito tempo, que precisamos procurar e confessar, Deus, ajuda-nos, Senhor, e dispõe o nosso coração a isso. Visita-nos, Senhor. Precisamos de Ti. Senhor, eu Te louvo. Eu Te bendigo pelo que o Senhor tem a fazer ainda na vida dessa igreja. Senhor, bendito seja o Teu nome. Nós Te louvamos e Te exaltamos em nome de Jesus. Amém. Amém.